Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Bem, vamos começar, que agora já deu o nosso Tarde. horário. Eu vou trazer aqui, né, essa primeira informação. A gente está começando agora o Papo de Inovação. Essa é a quinta edição desse evento, que faz parte do Programa Inove, que foi criado em 2020 para fomentar a cultura de inovação na Previ. Tá? Como é a primeira edição desse papo que a gente faria também para o público externo, a gente preparou uma coisa que é muito importante, que é também a tradução simultânea. Então, o pessoal aqui do Contato Libras está com a gente. E o formato, todo mundo já sabe, é um formato de bate-papo mesmo. Então, é uma coisa leve, descontraída, para a gente trocar ideias aqui e falar sobre diversas temáticas, tá? Uma coisa importante que eu quero trazer aqui antes, né, para que o papo ele possa fluir da melhor forma possível, eu vou pedir para todo mundo que está participando aí que mantenha os microfones e as câmeras fechadas, tá? Dessa forma a gente consegue otimizar aqui as nossas trocas. Quem quiser fazer qualquer pergunta aqui no chat do Teams, pode enviar no chat que a gente vai monitorar ao longo do nosso papo e vamos passando aqui para os nossos convidados. Tá bom? O que a gente não conseguir encaminhar por agora, a gente vai responder depois, seja individualmente ou também nas nossas redes sociais ou com algum outro conteúdo bem pensado para vocês. Esse papo vai ser gravado, já estamos gravando, então quem não conseguir acompanhar agora, vai poder ver depois e ficar por dentro de tudo que a gente conversar. Tá bom? Combinado, então vamos lá. A temática da vez de hoje é longevidade. Nós vamos falar sobre os desafios da tão falada economia prateada. E esse foco da nossa conversa hoje é pensar hoje no futuro. Então, junto aqui comigo, a gente tem o Martin Henkel, fundador da consultoria Senior Lab, sócio do Terra da Longevidade Negócios, professor convidado da FGV São Paulo, co-criador também da certificação funcional e criador no conceito Aging in Market. E temos também o Vitor Sodré, nosso gerente executivo e atuário da Previ. Obrigada pela presença de vocês, pessoal. Obrigada por todo mundo que está aqui acompanhando com a gente. Então, vamos lá, só para reforçar. É 1 hora de papo. A gente vai ter alguns minutinhos também para perguntas e respostas entre os convidados. E vamos ficar de olho no nosso chat. Para começar, eu quero então chamar o Martin para se apresentar para a gente, falar um pouquinho sobre você, Martin, a formação, carreira, o que que você gosta de fazer. Conta aqui para a gente e seja muito bem-vindo. Obrigado, Roberta e Vitor. Que alegria estar aqui com a Previ, tratando desse tema e nesse programa especial, né? Primeiro programa aberto. Minha história, ela começa há mais de 10 anos atrás, quando eu vim do mercado financeiro, e no mercado financeiro eu atuava na área de negócios e produtos. E percebi que nas nossas comunicações com os nossos clientes de cartão de crédito, que eram 50 anos ou mais, 60 anos ou mais, a gente tinha muito ruído na comunicação. Muitas vezes nós não conseguíamos passar o que a gente desejava, e em seguida, rapidamente, eu percebi que nós não estávamos utilizando a linguagem correta, a linguagem adequada para falar com esse público, para sensibilizar esse público. E ali, desde então, começamos a fazer algumas correções, me aperfeiçoei também na formação de branding. Minha formação já era publicidade e propaganda, com ênfase em marketing. Então, as coisas fluíram naturalmente, percebendo a oportunidade e a necessidade que esse mercado tinha de melhorar a comunicação efetivamente. E já em 2012, 2010, a gente já percebia pelas projeções do IBGE, que essa população ia ficar grande como realmente ficou, e importante como realmente ficou. Então, ali foi minha origem, um pouquinho da minha história. A minha empresa começou no Rio Grande do Sul, em 2014. Esse ano completei 10 anos nessa atividade, e agora atuando nacionalmente com vários clientes em vários segmentos. Então, né, o oceano azul da economia prateada, né, começa a ser melhor explorado, e muito bacana estar aqui com vocês para falar disso. Ai, obrigada, Martin. Realmente uma longa história e uma longa jornada, né? Vitor, conta pra gente um pouquinho de você. Eu acredito que o pessoal na Previ, a maioria já te conheça, mas é bacana também ter essa introdução.
Fala um pouquinho para gente. Legal, boa tarde, Roberta, Martin, para quem nos acompanha. Eu acho que o pessoal da Previ já me conhece, tenho 19, praticamente 19 anos de casa, né? 20 anos de Banco do Brasil, completei no mês passado, né? E é uma grande alegria estar aqui hoje, né? Me sinto muito honrado com o convite, né? Não tenho dúvidas que a gente vai ter muitas trocas aí bem bacanas com o Martin, né? Muito ricas e com certeza vão trazer muita inspiração para a gente, né? E assim, participar de um evento como esse, né? Aberto, né? Não só aqui para casa, mas também para toda a nossa comunidade, né? Do Banco do Brasil e da Previ, né? No aniversário de 120 anos, a gente completou, Martin, 120 anos esse ano de história Previ, né? Então, é uma grande celebração da vida, né? E para um atuário que trabalha com previdência, né? Lembrando que o atuário é aquele profissional que tem o risco como matéria-prima, né? O atuário ele tem muita dedicação na parte de seguros, resseguros, né? Seja no ramo vida, não vida, na parte de saúde também e aqui com previdência, né? Então para um atuário de previdência acompanhar, né, a nossa missão sendo entregue dia a dia, né, a proteção, né, o pagamento de benefícios, de fato é uma grande honra, né, e naturalmente conviver com todos esses desafios e oportunidades que se abrem, né, e o tema que a gente está trazendo hoje aqui, né, no episódio, longevidade, de fato é a grande pauta do momento, né, se a gente fizer uma retrospectiva dos eventos que aconteceram esse ano, né, o próprio SIGA, né, que é o seminário que a gente faz de governança, né, aspectos jurídicos, né, enfim, videocasts da Previ, os próprios congressos, né, da área também, o BB Digital Week, Rio Innovation Week, todos esses eventos, de alguma forma, eles trouxeram, né, para a pauta a questão da longevidade e da economia prateada, né? Então, parabéns aí o pessoal pela organização e bom papo para a gente, né? Com certeza. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa pensar sempre, né, Vitor? Porque todos nós vamos envelhecer, né? Então, assim, é uma coisa para você pensar por toda a sociedade, né? E pensar em ter um envelhecimento que ele seja ativo, saudável e ter essa nova perspectiva. Então, vamos conversar com você, Martim. No seu ponto de vista, como é que está sendo tratada a longevidade na sociedade, no mercado hoje em dia? Qual que você acha que são os maiores desafios quando a gente pensa que as pessoas elas vão viver mais, né? E quais são essas principais tendências demográficas, né, quando a gente pensa na longevidade e como que a Previ pode se preparar para atender a essas mudanças? Com essa pergunta aqui, ela já dava um congresso de 3 dias, tá? Tamanha Já dá abrangência pano, dela, com certeza, começa e pano para não manga. para mais. A longevidade, aumento da longevidade é um dos maiores fenômenos, né, do nosso tempo, está transformando a sociedade e o mercado. O que a gente vê, assim, tem muitas oportunidades no setor da saúde, em relação à pesquisa de doenças crônicas, novas terapias, mercado de trabalho também é um segmento que vai demandar, inclusive, por um efeito que está acontecendo antes do que esperávamos, inclusive, que é, em alguns segmentos, em alguns setores, não termos mão de obra qualificada, ou seja, os profissionais experientes já estão sendo chamados novamente para o mercado para dar conta, né, do crescimento da economia. No setor financeiro, produtos financeiros específicos para esse público que está vivendo mais, com qualidade de vida, com perfil de consumo diferenciado. As políticas públicas também, a gente precisa entender a a área pública precisa, além de oferecer um perfil diferenciado de atendimento da saúde, focar muito na prevenção, no estilo de vida, para evitar que as pessoas adoeçam, para evitar que as comorbidades que são naturais e facilmente tratadas, como diabetes, hipertensão, que pessoas vivem quando bem medicadas e bem acompanhadas, uma vida absolutamente normal, né? E como tendência demográfica aqui para prever, a gente enxerga essa necessidade de desenvolvimento desses produtos com a necessidade, produtos financeiros que não apenas forneçam a renda ou garantam renda, mas também garantam orientação, garantam
fomentem uma segunda ou uma terceira carreira para esses profissionais. Eu vejo que essa é uma responsabilidade bem grande e uma oportunidade que a gente tem. As pessoas, mesmo se aposentando aos 70 e poucos anos de idade, como alguns profissionais conseguem chegar nas suas carreiras nessa idade, eles ainda têm planos para os próximos 20, e muitos deles vão realizar. Eu vejo que isso é um desafio para o segmento de previdência, para Previ. A educação financeira para a longevidade também é bem importante, onde muitas pessoas não fazem esse exercício de enxergar os horizontes, enxergar qual vai ser o seu perfil de despesas no futuro, e quanto isso pode impactar no seu estilo de vida, na sua matriz de despesas, ou seja, entender esses cenários, ajudar as pessoas a enxergarem isso, se prepararem, e possivelmente terem que acumular ou reacumular parte da sua receita da aposentadoria por mais tempo, para evitar passar um peso financeiro para os seus filhos na hora do cuidado. Eu acho que essa é um grande cenário, é um, é uma necessidade que a gente tem para garantir qualidade de vida, garantir um envelhecimento agradável, um envelhecimento para usufruir e viver bem. Bacana, eu acho que a conscientização, né, e a gente trazer muito essa educação financeira, previdenciária. Vitor, conta pra gente, o que que você acha? O Martin deu um sobrevoo, né, e bem importante, trazendo os destaques. Eu até aproveitando um ponto que o Martin trouxe, né, dessa questão de você se preparar para não ser um fardo, né, para a geração seguinte, me lembrou uma comparação que eu ouvi há um tempo atrás da Previdência àquela máscara de oxigênio, no caso de emergência no avião, que você primeiro precisa colocar a sua para depois ajudar quem está do seu lado, né? Então a Previdência é esse mesmo racional. Você primeiro cuida da sua, né, para que você tenha segurança na velhice, você tenha autonomia, né, independência, e aí depois você pensa em ajudar, né, em fazer, né, essa mesma proteção para quem está do seu lado, né? Então achei bem legal esse teu ponto. E sempre quando eu falo em previdência, eu gosto muito de relativizar, trazer, né, para o contexto o privilégio, né, que nós aqui, Previ, Banco do Brasil, a gente se encontra, né? Então assim, a gente discutindo, né, centenários, longevidade, num país de extremas desigualdades, né? Então acho que é sempre um ponto da gente ponderar, né, de trazer aqui para a nossa reflexão, né, e daí partir, né, para uma questão que tem se discutido bastante, que é o fato de você depender menos do Estado, né, trazendo a previdência privada como a protagonista, ou seja, né, você não complementar o INSS, né, na verdade a sua renda principal vai ser a previdência privada e a previdência pública, se for o caso de algum dia, né, acontecer. Eu particularmente, né, tenho um planejamento de não considerar ali como certo o INSS como uma questão de um cenário mais prudente, né, mas fato é que hoje o INSS é uma cobertura mais social, né, de fato a gente tem um contexto um pouco mais privilegiado em relação a todo o grupo, né, da população brasileira. Isso faz com que a gente, de fato, traga a Previdência, né, para o primeiro plano, e a Previ entra nesse momento ocupando os espaços, né, oferecendo, né, soluções previdenciárias, produtos, né, seja de gestão, de planejamento, né, simuladores, produtos de ciclo de vida, né, uma série de questões que, de fato, vão trazer, né, a Previdência como uma realidade para a população que está inserida nesse contexto de trazer, né, a Previdência como a principal renda e o INSS como uma complementação, né? E a gente tem aqui na Previ, Martin, né, a gente pode até afirmar, né, que são os primeiros aposentados do Brasil, né? Então, a Previ ela surgiu lá em 1904, né, no contexto social que você tinha ali uma sociedade, né, muito machista, né, patriarcal, onde as mulheres não trabalhavam, não tinham espaço no mercado, e aí
ficando viúvas, né, com, né, esposas de funcionários do Banco do Brasil, elas ficavam desassistidas. Então, 52 colegas que trabalhavam aqui no Rio de Janeiro tiveram a ideia de se juntar e fundar a Previ. E a partir daí a gente veio evoluindo, né, conforme a sociedade foi evoluindo, né, então as mulheres foram inseridas de novo no contexto em 69, elas puderam fazer concurso no Banco do Brasil, né, então a gente foi adaptando também os nossos regulamentos. Então, no regulamento de 97, a gente trouxe a possibilidade de pensão, né, para os maridos, né, quando as funcionárias faleciam, porque antes não tinha essa opção. Um pouquinho mais à frente, já nesse século, em 2006, a gente trouxe, né, a possibilidade de pensão para casais homoafetivos, coisa que também não era reconhecida. Enfim, a sociedade ela vai evoluindo e a Previ vai trazendo soluções, vai evoluindo junto, né, e agora a gente tem o Previ Família, um plano novo, né, recém-lançado aí há 4 ou 5 anos, no nosso horizonte 5 anos, ali na esquina, né? Então, enfim, eu acho que a Previ entra nesse contexto trazendo soluções e preenchendo esses espaços, né? Então, hoje a gente conta com 138 funcionários, participantes associados, centenários, né? A maior parte deles aí é pensionistas, né? A mais idosa, Martin, tem 108 anos. Né, e temos um aposentado, né, com a idade maior, é o de 105 anos. Então, é um grupo, né, que dentro desse contexto privilegiado ainda assume ali a dianteira, de fato, né, como estão conseguindo experimentar esse ganho, nesse bônus demográfico aí, de fato, hoje, né? É bem legal pensar isso também, né, Martin? Porque assim, a Previ tem uma história centenária, e lá atrás ela começou de uma forma inovadora. Foram 52 funcionários, como o Vitor bem colocou, 1904, né? Sim, Os desafios eram outros, as necessidades eram outras, a expectativa de vida era outra. Então a gente tinha um olhar para a longevidade que uma pessoa com 40 anos às vezes já estava no fim da vida dela, né? Uhum. Então, pegando esse gancho, eu quero perguntar uma coisa para vocês, né? Na opinião de vocês, quão desafiador é para a gente garantir mais qualidade de vida e bem-estar para esse público 60 mais hoje em dia? E aí? Na verdade, esse exercício, a gente tem que ir ao encontro da qualidade de vida antes dos 60, né? Quanto antes a gente sim, começar, melhor. Isso é consenso na medicina, consenso na gerontologia. Nós temos uma população, né, enxergando o Brasil agora, de forma geral, a gente tem uma população muito diversa, com níveis de conhecimento cultural diferente, região geográfica, hábitos diferentes. A gente se enfrenta ainda, e esse é um desafio a longo prazo, inclusive, as questões do isolamento social. Hum, A, 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 os filhos não conseguem estar tão próximos dos pais, muitas vezes, porque também estão trabalhando, estão cuidando das suas famílias, morando distantes, então as pessoas acabam se isolando mais. Nos grandes centros urbanos, isso acontece com mais intensidade por conta da violência no ambiente, ou seja, as pessoas têm medo de ir para a rua, às vezes têm medo de ir ao supermercado, a depender do bairro de São Paulo, e a gente está falando de bairros que não são da periferia, estamos falando de bairros centrais, assim, ou seja, começam a ficar mais recolhidos. A questão da acessibilidade do lar, a gente tem que planejar a nossa casa para o envelhecimento antes que ele chegue, para que a casa seja confortável, que a casa não se transforme numa ameaça, possa gerar uma queda, e estamos enfrentando aí nosso presidente da República, sofrendo ainda as consequências de uma sim. queda, e ele não é o único. São centenas de casos que acontecem todo dia, né? E com Corriqueiro, né? Queda no banheiro. no banheiro, já temos outros tipos de queda, quedas no quarto. Os idosos compram lá sua cama box, aquela de colchão de mola mais elevada, sem levar em conta que na hora de fazer a rolagem e sair da cama, os pés têm que estar no chão. Isso dá segurança, isso evita que a pessoa caia. Então, tem muitas pessoas que ficam com os pés longe do chão e acabam criando quedas, né? Gerando quedas. E a tecnologia é uma grande aliada para tudo isso. Desde levar informação sobre campanhas de saúde, orientação para alimentação, alertas de clima. Hoje a gente está enfrentando
regiões com frio, regiões com baixíssima umidade do ar e muito calor. Precisamos, então, a tecnologia serve também para fazer esses alertas e também para divulgar, para mostrar onde as pessoas podem fazer atividade física regular e acompanhada. Boa parte dos municípios do Brasil, a gente fez um trabalho, uma consultoria bem interessante no Rio Grande do Sul, no município, acabamos conhecendo vários municípios do entorno. As secretarias de educação dos municípios, educação não, de esportes, em geral, têm grupos de atividade física para idosos, com profissionais capacitados, com esportes adequados, que funcionam tanto para socializar quanto para atividade física. De fato, atividade física, às vezes, de médio impacto, assim, média intensidade, às vezes até alta. Então, a tecnologia também serve para isso, para mostrar onde perto da minha casa eu posso fazer uso de um equipamento público, de um serviço público que está à minha disposição. Então, assim, não é uma vacina que resolve, a vacina da qualidade de vida. Ia ser uma maravilha se descobrissem isso, né? Quem sabe A a fórmula Fiocruz, mágica, né? a Fiocruz descobre isso. Mas é uma atitude individual. A gente tem que enxergar cenários e, para isso, informação é muito importante. Entender quanto custa envelhecer no Brasil, como isso pode ser complexo, como pode ser desafiador, independentemente, claro que quem não tem muita renda tem mais desafios ainda, mas é desafiador para qualquer faixa etária, qualquer faixa salarial envelhecer no Brasil. Então, eu vejo que não é, novamente, como a primeira pergunta, essa não é uma resposta simples, é uma resposta bem complexa, mas ela precisa começar com o meu primeiro passo. Meu primeiro passo em direção a me alimentar melhor, me hidratar melhor, fazer atividade física, tentar viver melhor. Bacana. Eu acrescentaria o maior desafio na minha visão é de fato a inclusão, né? Você ter espaços públicos que estejam preparados, né, para deslocamento, o visual, né, para diversas condições, né, de visão, de equilíbrio, de mobilidade. Então, acho que isso é fundamental. A gente inserir também, né, o público 60 a mais, nos círculos sociais que de fato eles sejam, né, respeitados, né, que a sabedoria, a experiência, elas sejam uma referência, sejam utilizadas como uma referência, né? Quem nunca pediu um conselho, né, para uma pessoa um pouco mais com a idade mais avançada, que tem um pouco mais de experiência, um pouco mais de estrada, né, e recebeu, né, conselhos importantes e que foram ali fundamentais numa decisão, né, por exemplo, de adquirir um imóvel ou de fazer uma transição de carreira, né, de tomar uma decisão importante de vida, né? Então, acho que essa inclusão, né, seja socialmente, nos espaços físicos, né, eu acho que, na minha visão, hoje é o mais difícil, ainda mais falando, né, de Brasil, que a gente tem aí, polos, né, muito desenvolvidos e ao mesmo tempo, né, áreas bem abandonadas e degradadas que de fato sequer tem um mínimo, né, um saneamento, segurança, e você esperar ainda uma acessibilidade, eu acho que tem alguns degraus que a gente ainda precisa subir para chegar nesse nível da acessibilidade e acaba gerando um desafio bem maior, né? Então, eu acho que essa parte da inclusão, né, a gente também não tratar, né, o grupo com preconceito, né? Então tem muito etarismo. Eu me lembro quando eu entrei no banco, existia um etarismo com os jovens, né? Se chamavam os chegados funcionários do Banco do Brasil, chamavam de genéricos, né? Que tinham o grupo mais antigo, mais experiente, e os novatos de genéricos. Eu acho que a gente tem que tomar isso como lição, né? E de não repetir, não perpetuar situações dessa, né? Seja para os mais jovens, seja com, acho que tem alguém com áudio, tem um áudio aberto, mas seja com os mais jovens, seja com as pessoas com a idade mais avançada. Então, acho que é isso, Roberta, na minha visão, é inclusão, respeito, né, você trazer o grupo para o aprendizado, né, por que não começar um curso, né, uma nova graduação, né, fazer um curso de idiomas, né, um curso que o grupo consiga trazer, né, valor, consiga trazer riqueza, né, para a sociedade, juntando já com toda a bagagem, com toda a experiência, né, que eles têm. E aí, só mais uma complementação nesse ponto, o Martin trouxe aí
uma situação, né, situação extrema, né, praticando esporte, né, me lembrou um relato que uma colega que participou do último campeonato interno de funcionários aposentados do Banco do Brasil, que a gente chama de Sinfá-BB, foi a última edição em Maceió, né, no Nordeste, e tinha um grupo ali, 70 a mais, jogando futebol, né, ao meio-dia com sol quente e correndo para um lado para o outro no campo, fazendo gol, né, 70 a mais, né? Eu não consigo me imaginar 40 a mais fazendo isso com sol de meio-dia. Fico Você pensando roubou a minha fala, uma Vitor, que eu ia pessoa que falar está lá no. justamente do Sinfá Bebê, Ah, a justamente gente devia ter disso. combinado antes, então. Eu Mas diga acho que lá. é. Não, mas foi maravilhoso, porque eu acho que você trouxe justamente essa informação que é fundamental, é o senso de comunidade, é as pessoas perceberem e se sentirem parte do que elas. Perdão, acho que teve uma interrupção aqui, mas já voltamos. E elas realmente se sentirem parte, fazerem parte de alguma coisa maior também, né? Muito mais do que só existirem. Então, é ter um propósito, é conseguir se sentir parte da sociedade novamente, porque é o que o Martin tinha falado no início, né? O isolamento social é algo que realmente dificulta muito quando você vai envelhecendo. Eu tenho agora uma outra pergunta, né? Falando sobre mercado de trabalho. É, quando a gente pensa nos participantes da Previ, os que estão na ativa, né? Como que a gente pode apoiar esses participantes que estão na ativa para eles se prepararem para trajetórias profissionais que elas sejam mais flexíveis, mais prolongadas, porque a gente tem uma perspectiva de longevidade, né, de viver mais, e os assistidos, que são as pessoas que já estão aposentados, os nossos pensionistas, numa busca por outras oportunidades de aprendizado, né, de trabalho ou mesmo de empreendedorismo, como eu disse, algo que traga esse sentido, esse propósito e que também promova, né, um envelhecimento mais ativo, mais produtivo, mais saudável, que a pessoa se sinta bem. É, como a gente comentamos há pouco, né? Tem pessoas aos 80 anos fazendo planos para os próximos 15, pelo menos 10 anos, né? Tamanha a vitalidade, tamanha a, a, a capacidade de construir o seu propósito, né? Propósito, essa é uma palavra que muito se fala, né? Propósito, e ela integra, inclusive nos estudos de longevidade, a respeito de longevidade no mundo inteiro, inclusive no Brasil, a cidade de Veranópolis tem um estudo que completou 30 anos esse ano, em que se identificou que o propósito e o trabalho, né, e os dois se somam, são parte muito importante, são parte integrante do estilo de vida dos longevos daquela região, logo dos longevos brasileiros. Ou seja, trabalhar é bom e necessário em qualquer momento da vida, seja no trabalho profissional, com carteira assinada, ou até no trabalho em casa, né? Porque não, cuidar do pomar é uma coisa que, por exemplo, dá bastante trabalho. Mas eu vejo assim que os processos de orientação profissional, isso que a gente estava conversando há pouco, para buscar mentorias, né, seja de forma estruturada, oferecida pela instituição, ou uma busca individual do que fazer, né? Esse é um momento que até esses dias eu estava me dando conta, acompanhando o momento de vida do meu filho de 14 anos, que está pensando assim, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer quando eu crescer? De certa forma, isso não deixa de ser novamente a repetição desse momento, assim, tá, e agora? O que que eu vou fazer? Então, quanto antes a gente começar a cuidar da saúde e antes a gente começar a pensar nesse horizonte, o que que eu vou fazer quando eu estiver aposentado, tiver com uma receita garantida, o que que eu posso fazer para me divertir ou para ressignificar o que eu estou fazendo? Então, orientação profissional, a criação de cursos e workshops para discussão, exploração de possibilidades, mentoria, né? Criar um network, né? Entender qual é o segmento que eu tenho que me interessa, seja um empreendimento de varejo, seja um empreendimento de serviços, onde entra restaurante, padaria, sei lá. Tem tanta coisa. Esse é um grande momento, muitas vezes, das pessoas fazerem aquilo que elas não conseguiram fazer ou não perceberam que queriam fazer lá pelos 20, 25, 30 anos de idade. Então,
É uma grande oportunidade para ressignificar isso. E aí, a gente tem que criar formas também para incentivar o empreendedorismo. E aí a gente pode citar o caso do Sebrae, né, junto com iniciativas da própria instituição, somar o conhecimento do Sebrae. O Sebrae tem muita expertise em ajudar na orientação desses novos empreendedores, e não só o empreendedor que vai abrir uma loja, mas o empreendedor que pode ser um consultor. Ele é uma empresa, ele também precisa de orientação para se organizar. Eu acho que atividades culturais e de lazer também servem para oxigenar esse novo momento, para provocar essa reflexão. E literatura. A gente tem muita literatura no Brasil hoje que ajuda a entender como alguns profissionais, né, biografias, como alguns profissionais a desenvolver, chegaram onde chegaram, né, como foi esse trajeto. Porque nunca é tarde para a gente experimentar, né, a gente está lá ativo, está cheio de ideias e tem capacidade de recurso. Esse é um momento importante de fazer isso e ter coragem, né? Conversar com pessoas, buscar ajuda e não ter medo de dar o primeiro passo. Essa é uma recomendação básica, parece de livro de autoajuda, mas é isso mesmo. É como uma startup, né? Como é que eu vou saber se meu projeto vai dar certo se eu não fizer meu MVP e fizer ele rodar? Acho que cada um tem que encontrar o seu MVP, que é o menor valor possível, o menor valor de investimento para testar o seu conceito, testar a sua tese, né, de segunda jornada de negócios da vida. Então, talvez essa seria a contribuição que eu poderia dar para essa resposta, hein? Muito boa a contribuição. Vitor, o que que você acha? Eu vejo que a grande inovação nesse ponto seria, de fato, o fim dessa jornada linear, né? Que você tem a educação, trabalho, né? Aposentadoria ali aos 60, 65. A realidade aqui do Banco do Brasil foi um pouquinho antes, né? 50, 55 anos desse grupo que entrou até 1997. Então, tem uma diferenciação aí de jornada, de acumulação, né? Então, o que eu vejo é, de fato, essa obsolescência desse modelo de aposentadoria, né? Assim, analisando biografias que eu consegui consumir nessas últimas semanas, até como uma referência, né, de material aqui para nossa conversa, o próprio livro do Martin, né, o Consumidor 60 Mais também traz bastante essa questão, né, que você não vai ter essa fase de descanso e ficar ali 20, 30 anos, né, com ócio. Enfim, é algo que afeta a capacidade cognitiva, né? Os estudos já apontam isso, né? Você manter a mente ativa, de fato, faz com que a sua capacidade cognitiva seja preservada, que você tem sempre aí um preconceito, né, de que as pessoas, né, 60 mais, 70 mais já têm um declínio cognitivo, teriam uma dificuldade de desempenhar atividades de maior concentração, né, ter mais habilidade com tecnologia, enfim. Então, acho que isso tudo é algo que a gente precisa ir trabalhando, né, desmistificando, né, nesse sentido de fato de que sempre há espaço para aprendizado, né? E eu acho que a Previ, nesse contexto, né, fica ali numa situação, né, de startup, eu acho um pouco mais delicado, mas eu acho que conectar, né, as duas pontas, né? Conectar um associado que tem uma visão empreendedora com um associado que precisa de um determinado consumo, né? Então, identificar esses nichos de mercado, né, e conectar, né, um empreendedor associado a esse nicho para que de fato a gente tenha, né, riqueza sendo gerada para a sociedade como um todo, né, não colocando exatamente aqui o patrimônio dos planos, né, nesse tipo de investimento, né, mas fazendo com que o próprio associado entre com parte do seu capital investindo, trazendo uma ideia, né, e a Previ sendo esse celeiro de startups, esse celeiro de empreendedores. Eu acho que é uma visão muito bacana. E reforço também esse ponto que o Martin trouxe de mentoria, né? De você utilizar, né, de alguma forma,
esse espaço como uma troca, né, entre gerações, para que essas experiências elas não se percam, né, que os mais experientes consigam de fato passar, né, toda a sua bagagem, toda a sua vivência para os mais novos, para que eles tenham um pouquinho mais de equilíbrio, né? E acho que olhando, né, para um futuro, né, quem está nativa, né, que voltando aí ao ponto, Roberta, realmente oferecer, sabe, uma alternativa de planejamento, né, trazer essas ferramentas, né, não no início da jornada, não esperar, né, a proximidade da aposentadoria, ou a proximidade desse modelo, né? Então você conciliar momentos, né, que você possa, ao mesmo tempo, ter uma fase de descanso e depois ter uma fase um pouco mais de criativa, mais produtiva, né? Então, eu acho que são dois públicos bem distintos que a Previ tem, né? Um público com uma média de idade já de 70 anos, né? O grupo até 97, e o outro grupo, o Martin, ele tem ali uma média de idade na casa dos 42, 45 anos, né? Então, a gente tem abordagens bem distintas, né? Um grupo já mais à frente, já vivenciando a longevidade, esse ganho, né? E o outro grupo ainda pensando no planejamento, né? E tendo como referência a experiência desse grupo ali pioneiro, né? Então acho que é uma troca bacana entre os dois planos, né? E a Previ, nesse contexto aí faz né, as conexões acontecerem, né? Posso fazer Sim, uma contribuição? Claro. claro. O Vitor falou de startups, né? Sabe o que tem acontecido, assim? Tem sido bastante comum. Nós temos hoje jovens, eles têm uma inteligência fluida, bem interessante, e ela é muito apropriada, muitas vezes, para inovar e para tecnologia. Então, eles conseguem desenvolver soluções e produtos e teses baseadas em tecnologia muito interessantes. Muitas dessas empresas, apesar de terem teses de tecnologia muito boas, elas fracassam na gestão do negócio. O que tem se percebido em alguns projetos, em algumas regiões do Brasil, profissionais experientes, como possivelmente muitos que estão ouvindo a gente agora, e que tenham a visão, um conhecimento administrativo, como é a base, né, originária dos profissionais da Previ, tem muito a contribuir com essas empresas sobre um aspecto que não é de conhecimento dessa garotada inovadora. Então, o que eu chamo de smart money, né? Eu vou entrar com minha inteligência e meu conhecimento para contribuir num projeto como esse. Então, eu acho que isso é uma coisa bem interessante e necessária, tá? A maioria dos pitches de negócios que eu observo, né, empresas não indo adiante ou sendo preteridas lá em avaliações de negócio para investimento, é por falta desse conhecimento e da gestão de negócio, coisa que os profissionais que hoje estão na Previ, né, em qualquer uma das suas fases de acumulação ou já de retirada, dominam muito. Então, realmente é um celeiro de oportunidades, e possivelmente uma coisa impensável para muitas pessoas, né? A garotada desenvolveu o chat GPT, a inteligência artificial, só que quem sabe fazer o melhor prompt, as melhores perguntas e desta forma obter as melhores respostas é quem tem bagagem, é quem tem vivência e possivelmente sejam as pessoas que estão aqui com a gente. Eu acho que uma coisa muito importante também para citar aqui é que pela primeira vez na história, né, você falou sobre os jovens e tudo mais, a gente está vivendo com 5 gerações diferentes, né? Então a gente tem realmente muitas trocas, e muitas possibilidades de crescimento, de desenvolver e de aprendizado entre as gerações, né? Porque a gente tem os nativos digitais, eu mesma não sou uma nativa digital. Eu me adaptei ao longo do tempo porque eu cresci, vivi junto à evolução tecnológica aí de celular, internet, por aí vai. Então, é muito legal a gente pensar nessa fala também que você trouxe, Martin, que assim, nunca é tarde para começar. E nunca é tarde tanto para o indivíduo, como também para a própria empresa, seja a Prebi, seja qual for, para também estabelecer esses vínculos, essas conexões que são possíveis, são necessárias e que tornam a gente uma comunidade aí possível cada vez mais de pensar, poxa,
a pessoa que tem mais experiência, ela vai conseguir contribuir para mim, e eu também tenho algo aqui para contribuir, eu que estou chegando agora. E por isso, quero aproveitar para fazer um convite aqui para um colega nosso, para o Cir. Cir está aqui com a gente Estou. para poder dar um depoimento e falar um pouco sobre essa experiência de alguém que tem aí uma grande vivência, né, Cir? É verdade. Bem-vindo, Se Cir. apresenta para quem não te É. conhecer ainda. Boa tarde, meu nome é Cir, eu tenho 64 anos, trabalho há 20 anos no Banco do Brasil, que foi uma mudança de chave na minha vida. Como falou o Martin, uma nova carreira aconteceu há 20 anos atrás. Eu tenho 44 anos de vida laboral, se for ver, comecei como estagiário, com 20 anos, monitor de turma, em que vários profissionais habitaram em mim. Eu tive várias carreiras nesses 44 anos. Do back-office à mesa de operação, editor de revista de economia, cenarista, até chegar hoje, eu sou analista sênior na Previ, analista 2. E eu vejo que nessa vida, essa grande jornada laboral, que não era assim, né? Quando eu era pequeno, quando eu tinha 14 anos, as pessoas tinham 25 anos de vida laboral, 30 se muito. A chave dessa longevidade e do prazer que ela me dá, primeiro é isso, busque o prazer na sua vida laboral, porque senão você não vai chegar aos 64 sem ter uma comorbidade. Busque o prazer e faz exercício físico. Né? Se você não fizer isso, não chega assim. Você está aberto aos desafios, você ter a curiosidade por novos saberes. Vocês falaram de pessoas longevas. Um mês antes da minha tia falecer aos 96 anos, ela recebeu o reitor da PUC, porque nós tínhamos lido um livro sobre física quântica, e ela queria se debater sobre física quântica. É a pessoa que eu tive mais... Ela tinha curiosidade sobre tudo. Então, incesse essa curiosidade, porque isso vai fazer você funcionar isso aqui. Porque aí você tem que ter exercício físico, funcionar a mente, para você buscar o tempo inteiro ser flexível às mudanças. Porque você tem que estar aberto a elas. Se eu tivesse que dar um recado, porque eu sou vocês amanhã, vocês vão, essa turma de 44 vai trabalhar facilmente até 65 anos, mas pode trabalhar feliz, com prazer, busque isso em você. Isso vai fazer a longevidade, ela é muito prazerosa, ela não é absolutamente uma coisa, como muitas pessoas querem, pejorativa. Ela pode ser uma grande jornada, que um dia a festa vai acabar, mas enquanto a festa durar, eu quero levantar a champanhe. É isso. Perfeito, Cir. Gostei, né, do desenho que eu vou ter de mim amanhã, então. Acho que tá bom, né, gente? O que vocês acham? Promissor. Essa é uma característica no mundo e no Brasil. A gente tende a imaginar que o envelhecimento, né, passagem dos anos, depois que a gente saiu da adolescência, é só tristeza, né? Existe um estudo que se chama a curva U do envelhecimento, a curva U da felicidade, que identificou isso. Acontece em 85 países no mundo, inclusive no Brasil, que os adolescentes eles têm uma sensação de felicidade bastante elevada, e ela vai diminuindo um pouquinho a cada ano, e no Brasil, aos 45 anos de idade, é o momento de menor sensação de felicidade. Isso não significa infelicidade. E aí você pensa, nossa, mas se aos 45 eu já não estou no auge da minha felicidade, o que me espera aos 50, 55, 60, A 70? crise da meia-idade. Boas notícias, eu tenho excelentes notícias. Quem não conhece ainda esse estudo, a sensação de felicidade ela se eleva. Foi isso que o Ciro estava falando, ele está se sentindo pleno, vendo os seus filhos crescendo, os grandes problemas insolúveis da vida se solucionam de alguma maneira, a gente vai tendo mais plenitude. Então, isso é uma mensagem, tá, para quem ainda não passou dos 45 e ainda não percebeu que a sensação de felicidade vai aumentar, mas isso nos acompanha, isso é motivador. E um outro ponto bem importante em relação a... Tô falando demais, hein? Me cortem se necessário. Não, pode continuar que tá bom. Um outro ponto em relação ao mercado de trabalho e às várias gerações é a gente ter, como você falou, a humildade de aprender e a empatia para
alguns ímpetos. A gente sabe que os mais jovens, eles são muito impulsivos nas suas decisões e, por vezes, isso acaba criando... em casa, a gente já tem esses problemas, essas dificuldades, né? De alguém lá, um pré-adolescente, um adolescente, ter certeza que sabe tudo dessa vida, mas a maneira dele fazer isso chegar. Isso no mercado de trabalho, com tantas gerações, é fundamental que tanto os jovens estejam abertos para ouvir dos mais velhos, dos mais experientes, e os mais velhos, os mais experientes, estejam abertos para aprender também novas formas. Aquela frase, mas isso eu já fiz e não deu certo. Pode ser que não fosse o momento, pode ser que não fosse o momento do mercado. Outro Vários contexto, né? negócios não deram certo em algum momento e anos depois viraram empresas gigantes. Então, a gente tem que ter essa maturidade também de tentar se abrir para o melhor das pessoas que estão ao nosso entorno, né? Essa seria a minha contribuição agora. Bacana. Eu acho que é estimulante a gente ver isso, né? Que seja realmente aí um exemplo para outras pessoas, para outros colegas, que a gente veja que faz sentido, né? A vida pode continuar fazendo sentido, não é porque a gente envelhece que perdeu o prazer, perdeu o vigor. Não, pelo contrário, às vezes você descobre novas coisas que você goste, né? Se você descobre aí novos caminhos e por Eu, aí vi- vai. eu subi uma frase agora de alguém escreveu aqui, uma frase que era antiga e sacramentada, assim, uma verdade petrificada. Foguete não dá ré. É claro, a Foguete gente não está tem ré, do vendo, Josué, que ele falou aqui. além de dar ré, ele manobra com jeitinho para se encaixar na torre. Ou seja, as coisas mudam, as coisas evoluem, a gente precisa estar aberto para evoluir também, e é sobre isso que a gente está falando, né? Sim, É, o Ciro é uma referência, né, de energia, né, de gás, de vigor, e não tem intenções de parar, né, Ciro? Recentemente Não, não. participou de um processo seletivo, foi aprovado, né, então está entre os selecionados para um cargo de liderança, né, tudo isso no grupo de 60 mais. Então, assim, realmente é uma grande referência e fica aí como uma inspiração, né? com Eu acho que eu certeza. posso falar, eu vivi em meio de pessoas que foram longevas. E eu fiquei todas as minhas tias, avó, morreram com mais de 90 anos. Todas estimularam as suas curiosidades, liam muito, tinha um grupo de amigas, tinha grupo de livro e foram ativas. E isso é que faz, que te move, né? E buscar afeto, fundamental na vida, afeto familiar, das amigas, dos grupos de apoio, Sim. porque a vida é uma trajetória. Faça parte da festa e faça bem. Sim, obrigada, viu? Obrigada pelo seu relato. Valeu muito aí pela participação. Obrigado, Vamos Ciro. partir agora para outra pergunta, porque o nosso tempo está voando, né? Quando o papo é bom, a coisa acelera de um jeito. É, Martin, me conta uma coisa. Como que você acha, pelo que você já sabe aqui da Previ, né, que a Previ pode contribuir para trazer um envelhecimento saudável e ativo na sociedade para os seus associados e para a sociedade também como um todo? Bom, a sociedade a gente pode atingir com programas, com incentivo, com informação, né? Aos associados, estimulá-los também a fazer muitas coisas do que a gente já discutiu agora aqui nos últimos minutos, né? Promoção dos hábitos saudáveis, talvez alianças com instituições ou serviços de saúde também para prevenção, né? A gente tem um mau hábito de procurar um médico, procurar ajuda na hora de tratar uma doença que muitas vezes poderia nem ter acontecido pelo simples fato de ter uma atitude proativa, né, de se preparar e de evitar isso. Promover atividade física e lazer, promover a socialização com grupos de encontro, grupos de discussão, e de alguma forma, e aí eu não tenho a receita pronta, ajudar as pessoas a fortalecer os seus laços familiares. O que acontece? Voltando aos estudos sobre longevidade e qualidade de vida no mundo, e especialmente nesse no Brasil, se detectou que nesse grupo da cidade de Veranópolis, da trilha da longevidade,
Os idosos que têm relações familiares intensas e próximas, eles têm mais qualidade de vida. Assim, é básico. Um dos 21 platôs para quem alcança a longevidade plena são as relações familiares. Durante a semana a mesa da cozinha é grande, mas no sábado ela fica pequena e no domingo porque os netos, os filhos vêm para comer a massa da nona e fortalecer. E o que se descobriu com os idosos que têm relações familiares intensas, redução de estresse, amigos ao redor? Os telômeros, que são são hastezinhas que existem nas nossas células nervosas e estão no nosso DNA. Os telômeros são responsáveis por passar a informação genética e a redução dos telômeros também é um indicador de envelhecimento e, mais adiante, de senilidade. Esses idosos que têm convivência familiar intensa, eles têm esses telômeros, que são essas pontinhas no DNA, tão avantajados, tão grandes como de jovens de 20 e 30 anos de idade. Ou seja, é a falta dos telômeros, os telômeros pequenos, que ajudam a criar células que podem desencadear o câncer e que vão reduzindo a multiplicação celular, que causa perda de músculo, perda de vitalidade, várias questões. Então, veja só o que faz a relação familiar saudável, intensa, e mesmo com os perrengues, não é fácil viver. A nona e o nono, os avós, muitas vezes têm que interagir, têm que mediar as discussões de família, mas isso acaba impactando na qualidade de vida e na longevidade. Então, assim, você esperava que eu fosse falar de atividade física, segredos ou outros, mas a gente está falando uma coisa básica, basilar na nossa sociedade, que é a família e os amigos. Pessoas que têm família próxima, convivência, não significa morar na mesma casa, mas se sentem acolhidos, conseguem ter telômeros mais saudáveis para fazer a transmissão genética, para fazer a multiplicação celular e tem mais qualidade de vida. Nossa, só de ouvir isso eu também já fiquei até mais feliz, porque realmente, né, são os vínculos, são eles que fazem toda a diferença. Gente, eu quero aproveitar para reforçar o convite aqui, tá? Quem está acompanhando a gente, quiser fazer qualquer pergunta, tiver qualquer dúvida, aproveita esse momento. Pode mandar aqui no chat, que eu repasso aqui para o Vitor e para o Martin. Vitor, quero aproveitar agora e fazer uma contra-pergunta aqui para você, Sim. né? O Martin já trouxe aí essa perspectiva, muito válida e muito importante. E aí, como que a gente, enquanto Previ, como é que a gente pode adaptar os nossos produtos, os nossos serviços para poder atender, pensar essas necessidades específicas das pessoas que estão envelhecendo, né? Pensando cada vez mais nessa necessidade que a gente tem de qualidade de vida, de personalização e de comunidade também, né? Que as pessoas sentir juntas. Eu vou só aproveitar, Roberta, para fazer uma indicação de um livro que eu acho que casa bem com a resposta anterior Fica à do Martin vontade. sobre felicidade, um livro que eu estou lendo de um psiquiatra sul-coreano, não sei se dá para ver aqui pela câmera, né? Mas é assim, se for para viver até os 100 anos, escolha ser feliz. Então é um livro que eu estou lendo muito bacana e resume, né, ele aborda bem toda a fala do Martin, né, de espaços de união, de integração. Então acho que a Previ tem condições, né, através das entidades representativas, né, capitanear o movimento, né, para que esses espaços, né, de troca, de conexão, eles aconteçam. Né? Mas aí voltando para a sua pergunta, eu acho que o desafio maior é a concorrência com o consumo. Né? A gente eu vejo que a gente tem soluções, né? A gente tem produtos que, né, do nosso ponto de vista, são produtos que agregam, né, que permitem planejamento, né, permitem organização financeira e, de alguma forma, a gente não consegue fazer com que, né, a gente tenha ali uma penetração minimamente razoável, né, e um consumo desses produtos, né? Porque existe uma concorrência muito forte, né, no mercado aí fora, né? A gente tem blogueiras, influenciadoras, né? Então você vê sempre um meme ou outro que surge na rede social é de um consumo, né? É uma bolsa nova, né? Então a pessoa se mima com uma bolsa nova, ninguém se mima com um plano de previdência, ninguém se mima com um aporte, né, esporádico
esporádico no plano de previdência, né? Eu tenho 5 sobrinhos e fiz a previdência dos 5 sobrinhos e eu sou aquele tio que não chega com presente em ocasião nenhuma. Eu tenho que explicar para os meus sobrinhos que eu não sou uma pessoa, né, pão dura, que eu de fato estou pensando no futuro delas, em algo maior, né, que mensalmente eu faço esses aportes, né? Então, o de 10 anos já entende alguma coisa, mas as de 5 anos realmente me olham, né, e falam, o que é que ele está falando, né? O que é previdência, o que é futuro, né? Então, acho que o maior desafio da Previ é conseguir espaço nesse mundo, né, em que o consumo ele age de forma muito agressiva, né, com porta-vozes aí que de fato conseguem, né, proximidade, conseguem engajamento e a gente acaba ficando no final da timeline, a gente não consegue ter prioridade nesse consumo, né? Pessoal, o livro é Se For para Viver até os 100 anos, Escolha Ser Feliz. É esse, né, Vitor? O Isso, é pessoal esse já estava mesmo. perguntando aqui no chat, desesperados. Ah, muito bom. Então, é, eu acho que agora a gente entra também num outro ponto que é muito importante, que é a comunicação, né? Para a gente aproximar, para a gente informar as pessoas. A Previ, ela tem os seus canais de comunicação, como o site, o app, as nossas redes sociais. E aí, pensando nisso, como é que a Previ, ela pode educar e informar ainda mais os seus participantes sobre essa importância, né, do que a gente tem falado aqui nesse papo, que é um planejamento financeiro de longo prazo, que é pensar que você vai viver mais, então você vai precisar pensar no seu futuro desde já, né? Queria saber o que que vocês podem trazer aí nesse questionamento tão necessário. Se eu fosse falar para o Brasil em geral, eu ia me focar bastante na forma, na linguagem, mas nesse caso, como é um público mais homogêneo, a limitação cultural não é um grande problema. O que que eu vejo? É informação mesmo, é dar clareza, explicar esses cenários, né? As pessoas têm muita dificuldade de enxergar o futuro e se projetar neles. A gente tem a clara sensação que tudo vai terminar bem. É legal a gente ter esse pensamento, mas pode não terminar bem, e para muitas pessoas não terminará bem se elas não fizerem os movimentos certos. Então, enxergar com clareza o quanto custa envelhecer no Brasil, quanto custa cuidar de pais idosos, porque essa é uma questão. Nós temos hoje pessoas com 60, 70 anos de idade cuidando de pais de 90. Essa geração não é nem mais a geração sanduíche, né? Porque eles ainda já cuidam dos pais de 90, ainda dão atenção para os filhos e possivelmente ainda ajudem os netos, né? Então, a geração sanduíche triplo, né? Que tá nesse contexto. Então, entender essas questões através de eventos, através de discussões como essa que a gente está tendo. Essa aqui é uma discussão muito corajosa. A gente não está aqui falando só de coisa bonita, colorida e bacana. A gente está falando de desconforto, de preocupações, de horizontes que podem estar nublados e com tempestade. Então, entender isso, e as pessoas conseguirem fazer essa previsão, e se organizarem, isso vai acontecer com informação, né? Com discussões de quanto a envelhecer no Brasil, porque hoje, assim, eu estava olhando aqui um dado, na verdade, nem estava olhando, esse é um dado que a gente já trabalha há bastante tempo. A expectativa de vida ao nascer no Brasil hoje é de Minha unha esquisitona. 76,4 anos. Isso é para quem nasceu ano passado. As crianças que nasceram, porque as pessoas pensam, eu vou viver até os 76,4 anos. Não. As crianças que nasceram ano passado terão essa expectativa de vida. Sim. Porém, quem tem 60 anos, aqui eu não estou falando nada novo para o Victor, né? Porque esse olhar da tábua de mortalidade do IBGE, ela faz parte dos cálculos de previdência e projeções. Mas hoje, quem tem 60 anos de idade, o horizonte não é 76. Na média, é 82 anos. E se for mulher, é 84 anos. Tem que ter dinheiro, tem que ter estrutura, tem que ter estrutura emocional para chegar bem lá. A gente. Martin, para o nosso grupo aqui, a gente trabalha com a expectativa média, né, para as mulheres de 91 anos.
Então, E os homens um pouco menos, né? Os homens no nosso contexto vivem em média 4 anos a menos, então 87 para os homens, né? Mas você vê, é um ganho, né, né? Um avanço enorme. a gente já está num ambiente bem diferenciado, e isso é bem interessante, né? Porque no Brasil, em média, os homens vivem, no Brasil, 7 anos a menos do que as mulheres, né? Sendo que depois dos 70 anos eles vão ficando mais próximos, né? Quem tinha que ter problemas e infelicidade já passou por isso, já enfrentou. Depois as idades vão se equilibrando. Mas veja só, aumentou ainda o desafio. Eu estava falando um número aqui baseado em Brasil, né? O Victor trouxe um dado baseado em público, qual é o público-alvo daqui. Então, essa é a jornada, esse é o calendário que será cumprido, né? Esse é o calendário que nós vamos cumprir. Para isso tem que ter planejamento, tem que ter organização financeira, tem que ter união familiar. Então, assim, algumas pessoas começam a pensar: eu não dependo de ninguém, eu não quero incomodar ninguém, azar se não gostam de mim do jeito que eu sou. A gente precisa repensar isso, porque em algum momento, de alguma forma, a gente precisará, por mais recurso financeiro que se tenha, capacidade para contratar cuidadores ou acompanhamento médico domiciliar, a gente precisa fazer a vida valer a pena. E para isso, esse cenário claro de tempo para o futuro, ele precisa estar presente. E aí entra, além da previdência, para quem ainda está fazendo o seu processo de acumulação, a organização financeira. Como usar bem o dinheiro que eu tenho, né? Muitas vezes eu preciso desinvestir em capital imobilizado e encontrar outras formas. Existe uma inteligência financeira que pode melhorar bastante a nossa vida, uh, e a nossa capacidade de usufruir desses anos a mais de vida, né? Acho que isso que é bem importante. Vitor, quer fazer algum acréscimo que a gente já está Bem caminhando aqui? rapidamente, traria Claro. duas áreas que são bem relevantes aqui no contexto de um fundo de pensão, que é a área de TI e a área de relacionamento. Acho que essas duas áreas, né, têm ali uma missão, né, de atuar nessa comunicação customizada, nessa comunicação personalizada e que, ao mesmo tempo, ela não cria um distanciamento do associado, né? Então, acho que a gente precisa chegar nesse ponto de equilíbrio, né? De conseguir, né, adaptar a linguagem aos nossos diversos, né, públicos, né, faixas etárias, né, regionalismos, e ao mesmo tempo a gente não perder, né, essa essência do contato, né? Então, fica o desafio, claro, né, para empregar essas tecnologias e ao mesmo tempo manter, né, o atendimento humanizado, né? Então, acho que esse que é o grande ponto aí para a gente trabalhar, né, nos próximos anos. Com certeza. Eu acho que é um grande desafio mesmo, né? Que as pessoas cada vez mais elas querem respostas rápidas, coisas ágeis, mas elas também querem se sentir vistas, ouvidas, né? A gente está caminhando para o final, rendeu bastante, eu acho que foi bem rápido, passou muito rápido, pelo menos para mim aqui. Sim. E eu queria saber, né, deixar esse momento aqui só para vocês fazerem essas considerações finais, deixar uma mensagem importante sobre tudo que a gente falou, que é a longevidade, que é a gente pensar a economia, pensar a forma de vivência também e repensar o que a gente já faz, né, para os nossos acompanhantes daqui, para o pessoal que está acompanhando e vendo. Bom, eu acho que a gente pode falar sobre longevidade. Eu tenho, meu sendo um profissional de marketing, como eu falei no início, eu participei tive a felicidade de participar desse projeto lá com o Instituto Moriguchi, onde eu sou um dos coautores do livro A Trilha da Longevidade brasileira, e que traduziu da informação técnica e científica para informação para leigos. Não é uma fonte de água milagrosa, não é um alimento funcional exclusivo, não é uma questão, são várias questões. Na verdade, a longevidade com qualidade de vida, saúde, e plenitude, ela é uma, como a gente escreveu no livro, é uma trilha. E trilhas não são fáceis de serem percorridas. Não é uma estrada, não é uma rodovia, não é uma ponte.
tem pedras, tem pedregulhos, tem poças d'água, tem galhos, troncos, como é a vida. A vida para ninguém foi fácil, né? Ou é fácil, sempre a gente vai ter um novo desafio, e assim é viver. Mas, basicamente, o segredo da longevidade está no estilo de vida, uma alimentação adequada, equilibrada, baseada, no caso desse grupo, em alimentação orgânica, beber bastante água. As pessoas devem estar imaginando, ele vai falar do vinho, vai falar do vinho. Eu vou falar da uva Isabel. Uva Isabel, que é uma uva de produção, uma uva americana que veio com os italianos que colonizaram a região da Serra, e ela é muito rica em resveratrol, assim como as uvas tintas, né? Então não precisa ser o vinho, pode ser o suco de uva, pode ser a uva passa agora no Natal, que vai popular, né? Os nossos o arroz, o frango, Aí entra numa a uva polêmica. passa, eu sei, eu estou a fim de polemizar. Mas basicamente as relações familiares, relações sociais, relações de propósito, espiritualidade, dormir bem, e também acompanhamento médico, assim, principalmente preventivo. Esses são os segredos para que a gente consiga ter o nosso software e nosso hardware preparados para essa jornada, e é disso que a gente está falando. Essa jornada que cada um vai viver, e para isso também os recursos financeiros, o planejamento, a estrutura são fundamentais. A comida não cai do céu, né? Ela precisa ser colhida, plantada, e nos centros urbanos ela precisa ser comprada. E a gente tem que ter isso em mente para se organizar bem e ser feliz, né, em qualquer momento. E uma outra coisa bem curiosa, assim, a gente imagina que ao perguntar para as pessoas qual é a sua preocupação em relação à velhice ou envelhecimento, quando a gente pergunta para os jovens dizem, é morrer. Deve ser essa a maior preocupação das pessoas que estão envelhecendo. É a preocupação, devem pensar dia e noite em morrer. Não é. A maior preocupação das pessoas que estão na sua jornada, estão envelhecendo, e quando olham cenários, é envelhecer mal, que é antagônico a tudo isso que a gente estava falando. Então, precisamos envelhecer bem, com atitude e com planejamento. Roberto, eu vou aproveitar o espaço, né, dessa consideração final para fazer um registro que vem no sentido, né, de atuar aí contra a desinformação que existe em relação, né, à solvência e sustentabilidade dos nossos planos, né? Então, falando aqui na posição de atuário, eu acompanho os nossos planos pelo menos de 15 anos para cá, né, e posso atestar que os fundos que a gente constitui, né, como proteção, né, para algum resultado, né, que tenha uma perda atuarial, né, enfim, algum resultado negativo, né, os fundos, né, seja do fundo da Capec, o Martin, que é o nosso primeiro plano, é um plano análogo a um seguro, um plano de pecúlio, né, o fundo que a gente tem das operações, né, com participante, né, empréstimos e financiamentos, o fundo para o Previ Futuro, que é o plano mais jovem, né, então esses fundos todos se recuperaram, né, aí nos últimos anos, né, de um impacto grande de pandemia, né, então nos passa muita tranquilidade, né, para que, a depender do resultado que a gente tem esse ano, eu não vou antecipar, cabe à diretoria anunciar qualquer tipo de resultado dos planos, né, mas eu posso dizer que os fundos, eles estão bem estruturados, né, estão bem sólidos para amortecer qualquer impacto que a gente tem. Então, assim, um recado para os associados que confiem na Previ, confiem na nossa gestão, né, e vivam, né, a longevidade com essa tranquilidade, né, que é a nossa missão aqui na Previ. Tá? Então, esse é o registro, e agradecer, parabenizar pela iniciativa, e que venham outros episódios também abertos aí para toda a comunidade. Com certeza, Vitor. Vitor, Martin, muito obrigada pela participação de vocês, pelas trocas, foram excelentes. Cia, obrigada também pela sua contribuição, por esse relato. Pessoal, essa foi a 5ª edição do Papo de Inovação da Previ sobre longevidade. Tá bom? Pessoal que está nos acompanhando, muito obrigada pela audiência e pela interação. Até a próxima. Tchau, pessoal.